ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Este é o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso companheiro Assaury Franco de Moraes, que é o produtor do nosso programa e que fará nesse instante a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, o carinho da audiência de todos e pedindo ao Pai que os abençoe e ilumine o caminho. Pois é, meus irmãos, vencida aí a trajetória do Carnaval, embora no próximo sábado a gente ainda tenha o famoso desfile das campeãs, né? Mas, graças a Deus, nós agora estamos num lugar, que na Rua Ibituruna 53, que não recebe assim tanta influência, né, do desfile carnavalesco. Não só pelo transporte das pessoas, estacionamento das pessoas, como o próprio ambiente psíquico, né? Anteriormente era muito mais difícil. Então, nós vamos funcionar no dia 16. E olha, no dia 16 vamos receber a visita do nosso companheiro Wilson Longobuco, que é um craque na evangelização dos presídios. Na verdade, Longobuco é um homem de comunicação há muitos e muitos anos, ligado àquela antiga Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, né? Depois a Brad, né? Enfim, é um companheiro ligado a isso, e que se expressa muito bem, um escritor profundamente voltado agora para essas questões da evangelização nos presídios. Há muitos anos que ele faz isso. E é um trabalho muito lindo, né, que esses companheiros fazem nos presídios, e ele vai lá nos narrar um pouco da sua experiência e contar um pouco também do significado espiritual desse trabalho. Então, no sábado, dia 16, não percam, às 3 horas da tarde, Wilson Longobuco, a evangelização nos presídios, dando prosseguimento ao nosso curso de férias do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando, estamos na nossa nova sede, cedida pelo Abrigo Teresa de Jesus, nossos companheiros, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. Estamos à disposição de todos, pelo nosso telefone 2224-1060, 2224-0736. Também podemos ser acessados pelo e-mail Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. E as palestras começam às 15 horas, nesse curso de férias. O orador fala das 15 até às 16h15. Depois nós temos um intervalo de cerca de 15 minutos para um cafezinho, etc., né? E depois disso as pessoas retomam e acontece o debate, a discussão, como é usual, né, no nosso instituto. Nós também já estamos nos preparando, né, porque terminado o mês de fevereiro, já vai acontecer, vai iniciar março, o Instituto inicia suas atividades regulares, que é sábado o dia inteiro, né? E nós já queremos colocar as pessoas de sobreaviso para a aula inaugural. É o nosso irmão Alisson Mascara, que é um advogado de São Paulo, jovem advogado. E eu o conheci numa palestra que ele fez em Juiz de Fora, um seminário belíssimo. E Alisson é o mais novo professor da Universidade de São Paulo, da USP, né? Ele é professor de Direito, né? De Filosofia do Direito, que é uma cadeira dificílima do Direito, né? E ele simplesmente tem mais do que mestrado, mais do que doutorado, ele é um livre docente. É o mais jovem livre docente do Brasil, né? É espírita, militante, fala magnificamente bem. Essa aula realmente, eu acho que é absolutamente imperdível, e o nosso instituto vai começar o seu ano, acho que muito bem, e desde já todos estão convidados. Também, no outro sábado, dia 23, o nosso querido amigo Geraldo Cardoso, que participa conosco aqui do programa, que faz sempre aquela parte da TV, a TV do bem, né? A internet do bem, né? Nosso companheiro estará aqui no dia 23, no ICEB, fazendo o encerramento do nosso curso de férias, né?
E logo em seguida, em março, retomamos a pleno vapor, aquecidos, né, por esse trabalho realizado em janeiro e fevereiro, e por certo vamos encontrar muito bons resultados. Na verdade, a nossa programação em doutrina espírita, vamos trabalhar vidas sucessivas, e a doutora Rosa Martins, que vai apresentar esse trabalho, ela é geneticista, trabalha com genética, né? É uma sumidade trabalhando essa questão de reencarnação, etc. Na parte de filosofia espírita, vamos ter o nosso querido Jorge Cerqueira, que é o presidente do Lar Fabiano de Cristo, nosso companheiro muito querido também da diretoria do Instituto Cultura Espírita. Ele vai trabalhar a parte de consciência coletiva em filosofia espírita, né? Um trabalho muito importante. Na parte de ciência espírita, o Dr. Cláudio Conte, que é também uma sumidade, né? Mas que fala com uma clareza, né? E bem muito espírita a vivência dele. Ele vai falar sobre a grande teia, as conexões, né, que se estabelecem. E finalmente o Dr. Ivan Tawil, que é um grande advogado também muito conhecido, antigo cooperador do Instituto Cultura Espírita, ele pegou nesse semestre a cadeira Religião Espírita e vai falar sobre a lei natural, né? Vai falar da reversão de conflitos, a prevenção dos conflitos, enfim. Eu acho que vamos ter um semestre aí muito bonito, muito agradável, e vai valer a pena a frequência permanente ao Instituto, além das aulas de mediunidade, de fundamentos doutrinários, de Esperanto, né? E o trabalho do Dr. Jorge Andréa, como sempre, coordenando as ações do da doutora Luísa Matias e do Dr. José Henrique Rubim. Além disso, o Dr. Brandão, falando sobre obra de André Luiz, e a doutora Maria Amélia Braguiroli, também falando sobre a obra de André Luiz. Ele vai falar sobre domínios da mediunidade e ela sobre libertação. Temos então, portanto, aí um seminário cheio, gostoso, e que valerá a pena, muito a pena, a permanência, a presença de todos, com os quais contamos desde já. Vamos então ao nosso breve intervalo. Daqui a pouco a Natasha Mequena estará aqui encantando a todos com sua voz maravilhosa, e logo retornaremos, se Deus quiser. Revista Cultura Espírita, fevereiro 2013. Artigo central: Vitor Hugo e o Espiritismo, de Maria do Carmo Marino Schneider. Pelos caminhos da educação, Nádia do Couto Vale, alegria e alegrias. Espiritismo e ciência, Cláudio Zanata, a importância da astronomia para a doutrina espírita. Entrevista de fevereiro, Divaldo Franco, Joana Angélica de Jesus. Crônicas de família, Ana Guimarães, visão otimista. Destaque para a campanha Um Novo Homem para um Mundo Melhor, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Fábio Nunes, o apóstolo da verdade. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito de Espírita. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. O Jovem e o Carnaval, Marcos Demário. Revista Cultura Espírita. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações.
aprender com o Cristo. Mãos estendidas, a caridade desprendida. Palavras severas, ditas na mansuetude de quem sabe compreender. Olhar amoroso, perdão sempre. Essas são algumas dentre tantas características do amado Mestre, que na sua passagem pela terra apenas deixou os ensinos e a esperança. Viver conforme os desígnios de Jesus é saber praticar cada lição, enobrecendo o espírito que galga a evolução. Não deixar levar-se pelo desânimo e nem pelo desequilíbrio da tormenta. Apenas orar, vigiar e servir. A tão sonhada felicidade não está nos bens cumulativos no plano físico. A felicidade está em ser feliz, fazendo a tantos quanto puder felizes. E em Jesus, esse caminho é luminoso. A doutrina dos Espíritos esclarece, renova e transforma. É a ferramenta que não poderia faltar aos trabalhadores na seara do bem. Mas que toda a preciosidade dessa doutrina possa ecoar pelo globo terrestre, alcançando as esferas infinitas, envolvendo uma gama de espíritos, porque todos somos espíritos filhos da luz. E que nenhum dos ensinos nos passe como se não fossem ideais para nós. Que nenhuma atitude seja contrária ao verdadeiro espírito cristão. Que em nenhum momento haja a presença da injustiça. Que passo algum seja em falso. E para isso, basta orarmos com a pureza do coração, sem esperar recompensas, sem esperar pronto atendimento às nossas vontades próprias e caprichos. E assim, como irmãos que somos, caminharemos felizes com Cristo. Queridos amigos ouvintes, vocês estão acompanhando o nosso programa Cultura Espírita, um programa do ICEB. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando muita luz, muita paz, muita música e Jesus aos seus corações. Pensei ver-te tão
Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Dessa vez, agora nesse momento, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, e com a emissora da Fraternidade, né? E ainda com o trabalho inestimável, o apoio do nosso querido Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, vamos responder as perguntas enviadas pela nossa ouvinte Carla Juraci de Medeiros, do Meia, aqui do Rio de Janeiro. E olha, Sari, a pergunta aí é para encrencar, né? Ela pergunta assim: o Espiritismo condena essas práticas de candomblé e cultos parecidos? Olha só. A pergunta dela é capciosa mesmo até, né? Mas não é difícil de responder, basta que nós saibamos usar a lógica. Olha, Carla Juraci, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, diante da insistência dos fariseus para que condenasse uma mulher adúltera ao apedrejamento, Jesus proferiu uma das mais importantes e eternas lições para a nossa vida. Ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha, nessa admirável lição, Jesus nos exorta a nunca condenar quem quer que seja. E isso pelo simples fato de que estamos todos em um processo de expiações e provas. Não temos autoridade moral para condenar. Assim é o Espiritismo e os seus postulados. Os nossos irmãos que praticam o candomblé e todos os demais que praticam as mais diferentes religiões, eles devem, acima de tudo, merecer o maior respeito por parte dos espiritistas. Nunca condenações. Sabemos que todos nós estamos em estágios diferentes de evolução. E a cada um deles, certamente, corresponde uma forma de entender a Deus e ao papel que nos cabe no universo. O fato de não nos identificarmos com essa ou aquela prática religiosa, ou de não aceitarmos seus fundamentos, não pode ser objeto de qualquer tipo de intolerância, de ataque ou de repúdio. O espírita, ele deve, sobretudo, lembrar-se das lições de Kardec sobre esse assunto, e principalmente das imorredoras prédicas do nosso modelo maior, que é Jesus. Portanto, se o Espiritismo tivesse a perfeição já, ele então poderia talvez condenar por sua autoridade. Mas quem tem autoridade não condena. Quem tem autoridade procura compreender, perdoar, tolerar, conviver, respeitar acima de tudo, né? E essa a postura que o Espiritismo tem com relação a práticas religiosas diferentes. Eu pessoalmente conheço irmãos nossos do candomblé que são de altíssimo nível moral, espiritual, entendeu? São pessoas que a gente se honra de estar perto, de participar das suas atividades, entendeu? É uma crença antiga que vem lá da África, né? Respeitabilíssima. Não é porque a gente é espírito que a gente é melhor do que ninguém. Não é porque a gente tem a compreensão espírita que a nossa compreensão é melhor para nós. Agora, cada um tem a sua. E no mundo inteiro existem milhares de maneiras de adorar a Deus. Cada um escolhe a que lhe aprover melhor. Agora, aquela é melhor para ele. Mas não quer dizer que é melhor para todo mundo, é melhor para si. É como você falou muito bem, não nos cabe julgar, só nos cabe respeitar. Então, onde a pessoa se sentir bem, ela coloque aí a sua religião, né? Sua maneira de pedir. A nossa visão é de tolerância, de compreensão, de solidariedade. E olha, lhe digo uma coisa: todas as religiões têm muito mais ponto de convergência do que de divergência. Agora, nós, lamentavelmente, eu acho até que meio doentiamente, procuramos trabalhar nas divergências, quando as convergências nos convidam a nos abraçarmos uns aos outros, não é verdade? Mas então, continua a nossa Carla Juraci. Como deve o espírita
reagir às insinuações maldosas, às ofensas e ataques de praticantes de outras religiões. Agora é o contrário. Agora é o lado de cá, né? Olha, Juraci, essa pergunta ela é muito importante. Todos somos cristãos porque seguimos os ensinamentos de Jesus. E neles não existe o menor incentivo à intolerância, qualquer que seja ela. Por esse motivo, qualquer prática de intolerância transgride princípios elementares do cristianismo. Isso aí. E somos nós, espíritos, seguidores cristãos de Jesus, sem restrições. Portanto, estamos enquadrados dentro disso. Veja bem, Juraci, o que Jesus nos legou. No primeiro evangelho de João, no capítulo 4, versículo 20, Jesus diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ainda no primeiro evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você veja que as palavras de Jesus, eles não são palavras que criam exceções. Também nós, espíritas, devemos amar uns aos outros, ou nós, muçulmanos, devemos... Não, ele diz, também nós, e nisso então ele engloba todo o universo, todo o mundo, né? Devemos amar uns aos outros. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Isso Jesus disse no Sermão da Montanha, e está consignado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E ficou conhecido, esse capítulo 7, versículo 12, ficou conhecido no mundo cristão como sendo a regra áurea do cristianismo, né? Nós fazemos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então isso ficou muito bem registrado. Então, a reação básica que se deve ter diante das ofensas, das insinuações e dos ataques maldosos deve ser, sem dúvida, a da tolerância, a não violência e a oração. Sempre. Lembrando de exemplos como o do Mestre Jesus diante de seus algozes, dos mártires diante do sacrifício. Sobretudo, minha amiga, lembrarmos de que os ofensores sempre não sabem o que estão fazendo. De maneira que é muito claro, né? Quer dizer, as pessoas estão ofendendo a gente, né? Atacando. É aquela história, cada um entende a sua maneira. Nós nunca vamos fazer com eles o mesmo que eles querem fazer conosco. Então é muito comum, né? Tentam fazer muita confusão com os espíritas, tentam fazer, mas a gente já sabe que isso vai passar. Um dia vai haver uma compreensão efetiva, né? E até lá não vamos nos exasperar, não vamos perder o equilíbrio. Já foi um tempo em que o espírito entrava em disputas, discussões, debates. Tem gente que se alimenta disso, né? Nós nos alimentamos de amor, nós nos alimentamos de respeito, de tolerância, de modéstia, de humildade. Nós temos claro que aquilo que é uma crença perfeita para nós não é uma crença perfeita para todo mundo, não é verdade? Então, meu Deus, como diz aqui a resposta para a nossa Carla Juraci, vamos aceitar os impropérios, né, os julgamentos, porque cada um julga como entende. Agora, nós espíritas aprendemos o não julgar e, sobretudo, a regra áurea, como você falou muito bem, né? É o amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão que Jesus nos passou. Então, se os outros, se dizendo da religião A, B ou C, não agem assim, a gente respeita, é problema deles, mas nós vamos procurar agir assim. Vamos então ao nosso intervalo, onde o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso fará agora a sua
internet do bem, para a alegria de todos nós. Até lá, muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem selecionou para esta semana nos fala dos essênios. Por ser um texto longo, o dividiremos em duas partes. A primeira a ser apresentada hoje e a segunda no próximo programa. Segundo os manuais de disciplina dos essênios, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, eles eram originários do Egito e durante a dominação do Império Seleucida, em 170 a.C., formaram um pequeno grupo de judeus que abandonou as cidades e rumou para o deserto, passando a viver às margens do Mar Morto. Suas colônias estendiam-se até o Vale do Nilo. No meio da corrupção que imperava, eles conservavam a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Suportavam com admirável estoicismo os maiores sacrifícios para não violar nem mesmo o menor preceito religioso. Vivendo em comunidades distantes, sempre procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para desenvolver a espiritualidade e estabelecer a vida comunitária, onde a partilha dos bens era a regra. Um pouco antes de um ataque romano destruir o monastério de Qumran, junto ao Mar Morto, os essênios esconderam seus manuscritos em potes de cerâmica e os enterraram em cavernas das montanhas. Em abril de 1947, foi encontrado o primeiro dos documentos que estavam escondidos em 11 cavernas. São centenas de pergaminhos que datam desde o terceiro século a.C. até o ano 68 d.C. Num total de quase 1000 encontrados, ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto e foram escritos em 3 idiomas diferentes: o hebreu, o aramaico e o grego. Eles incluíam manuais de disciplina, inários, comentários bíblicos, escritos apocalípticos, cópias do livro de Isaías e quase todos os livros do Antigo Testamento. Muitos destes manuscritos estão guardados no Museu do Livro em Israel e em universidades nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Foram preservados por quase 2000 anos e são considerados o achado do século XX. De acordo com os manuscritos do Mar Morto, alguns costumes dos essênios e alguns textos antigos nos falam sobre o curandeirismo, a reencarnação, a divisão das colheitas, o povo no poder, o vegetarianismo e a relação pacífica dos homens com os animais. A mais espantosa revelação dos pergaminhos, até agora publicada, é a de que possuíam, há muitos anos antes de Cristo, práticas e terminologias consideradas exclusivas dos cristãos. Acreditavam na redenção e na imortalidade da alma. Praticavam o batismo e compartilhavam um repasto litúrgico de pão e vinho presidido por um sacerdote que era seu líder principal e chamado instrutor da retidão ou da justiça. Um profeta messiânico, abençoado com a revelação divina. Procuravam servir a Deus, auxiliando o próximo, sem imolações no altar e sem cultuar imagens. Era uma seita aberta aos necessitados e desamparados, que mantinha inúmeras atividades, tendo como objetivos principais a acolhida, o tratamento de doentes e a instrução dos jovens. Rompendo com o conceito da propriedade individual, acreditavam ser possível implantar na Terra a verdadeira igualdade e fraternidade entre os homens. Em sua sociedade livre, não havia escravos, porque consideravam a escravidão um ultraje à missão que Deus deu aos homens. Todos os membros da seita trabalhavam para si e nas tarefas comuns, se sustentando do que produziam, sempre desempenhando atividades profissionais que não envolvessem a destruição ou a violência. Meus amigos, hoje ficaremos por aqui. No próximo programa concluiremos o texto. Gratos pela atenção, despedimos-nos com votos de muita paz.
Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.